Cris, que eu falo que é a diva. É a Cris de Valar. O Ivan, oi Ivan! Ivan do Senac Sandrinha. A Elaine, do Guia de Turismo. Debrita, Débora, Renata. O doce, ele tá falando do meu doce, Fabinho, olha lá. Ele comeu. A gente vai falar de hospitalidade. A Cris, ela é expert nisso, né? Ela deu de Natal. Foi de Natal, né, Cris? O Foi. chama Doce Paulista. Torta paulista, lá do interior. Maravilhosa. É um dos meus doces preferidos. Não posso falar que é o preferido, porque não sei se a Vá já tá online. E aí ela ia compartilhar com a minha mãe. E aí tem o doce do Fábio, que minha mãe faz, que é um dos meus preferidos também. É, não dá pra competir com a mãe, né, Fabinho? Aí pega pesado. Eu trouxe Bom, chá. O que você tá bebendo? eu tô bebendo leite com café. Ai, com abacaxi. Não, o abacaxi é só na ilustração mesmo. Mas você sabe, o abacaxi é o símbolo da hospitalidade, né? Ah, é? É, Não sabia então, disso. Mesmo, querido? Você é tá verdade. brincando? É verdade. Coincidência. Olha que Coincidência. legal. Você ter essa casca dura, né? Mas ser doce por dentro é muito difícil de cultivo, etc. Então é por isso que é o símbolo da hospitalidade. Ai, que legal. Ó, o André tá... Só que você não gosta do doce da sogrinha. É, ainda bem, tem que gostar mesmo. É um doce muito bom mesmo. Bom, a gente pode A já... Jaque, A Jaque, sim. Oi, Jaque. Saudades. saudades. Ó, o Léo com o abacaxi lá, ó. Tudo bem. Manda um A abacaxi. Glau. Ai, Glau, que saudade. Oi, Glau. Gente, ó, podemos até começar, porque talvez alguns alunos e algumas pessoas que estão participando não conheçam um de nós dois. E aí a gente podia se apresentar brevemente. Meu nome é Fábio, eu sou professor no Senac Aclimação, na área de hospitalidade, esse tema que a gente está conversando aqui. E eu costumo dizer na minha descrição das redes sociais que eu sou professor, pesquisador, ativista e folião. Não necessariamente nessa ordem. Aliás, enquanto foliões, a gente até já curtiu junto um carnaval, né, Cris? A gente Já. gosta de festa, enfim. E atua aí nas áreas de hospitalidade, como eu disse, nós temos os cursos aí na área de hospedagem, turismo, essas duas grandes áreas dentro da hospitalidade, e também sou multiplicador de cultura de paz e diversidade como valor. Cris, quer se apresentar aí? Quero me apresentar. Tem muitos alunos aí, né? Assim, alguns já conhecem, mas eu sou a Cris. E, ó, a Cris Serrano entrando aqui para eu falar que eu sou Cris Lar por causa da Cris Serrano, né? Se não fosse a Cris Serrano, eu só seria Cris. Então, como lá no Senac tem muita Cris, né, Cris? São várias crises, aí eu sou a Cris Lar lá nos colegas do Senac. Eu sou formada em hotelaria pelo Senac mesmo, lá de Águas de São Pedro, e sou personal organizer, e estou estudando design de interiores, né, com muita força, dedicação, e sou docente lá da unidade de aclimação do Senac, há muitos anos já, melhor nem contar, eu já venho contando estrelas, não conto mais anos, é a hospitalidade comigo mesma, né, porque se tiver que contar anos, né. E o que mais? Sou também docente em faculdade de hotelaria, sim, e E colega de nós vocês, uma coincidência, nós dois somos do interior, né? São Eu Carlos, de São Carlos. e você de São Carlos. E a gente se encontrou aqui na capital para falar de hospitalidade, afeto, enfim. Rose entrou, Ingrid, maravilhosa também, as duas. Ai, gente, as alunos da hospedagem, do turismo, são maravilhosos. Hashtag. Coração agora também é assim que a gente pode representar. É assim que a gente viu. E assim. Enfim. Ô, Fabinho, eu esqueci de falar uma coisa muito importante que a Dani me lembrou aqui. Sou tudo Ah, isso, antes de qualquer coisa, eu sou filha do Chico e mãe do João. sim,
E eu sou filho da Neiva, que eu vou até falar dela aí em alguns momentos, e irmão gêmeo do Fernando. Embora a gente não seja idêntico, eu sou irmão gêmeo. É engraçado isso, né? Ter dois famílias. Olha só, minha amiga de infância tá aqui para não me deixar mentir. A Ju, estudamos juntos no Colégio São Carlos, desde 1900. E Paulinha. Ó, a Ingrid até falou, saudade de escutar do João. A Cris fala bastante do João, né, Cris? Agora ele tá se incomodando um pouco com isso, viu? Adolescência. Como que ele sabe de mim se ele nunca me viu? Você que fica falando, né? João é famoso. Que também chegou. Tudo bem. E hoje, mais tarde, a gente tem aula. Clau, maravilhosa! Sim, é uma caneca de abacaxi. E a Cris explicou que o abacaxi é símbolo da hospitalidade. Olha que coincidência maravilhosa. E por falar então de hospitalidade, vamos retomar alguns conceitos, porque a nossa live tem um tempo, né? Como a gente falou na outra live que a gente teve com o Bruno Alves e a gente congregou aí hospitalidade e diversidade, a hospitalidade ela está associada a um conjunto de práticas que a gente tem ao encontro com o outro, entre anfitrião e visitante. Alguns autores aí têm pensado em conceitos do que define essa hospitalidade. O Lúcio Greenover, ele associa a hospitalidade à qualidade de vida, às relações entre pessoas com valores sociais distintos e que elas se encontram. E aí tem uma série de regras e normativas pressupostas, como alguns autores apontam, entre eles, né, o Luiz Otávio Camargo, um conjunto de leis e regras, não necessariamente expressas numa lei, numa normativa escrita, mas que fazem parte de rituais sociais em que as pessoas compartilham. A Cris vai comentar um pouquinho sobre isso, porque ela é expert. E aí a gente vai dar alguns exemplos aí para ilustrar. E também, até eu comentei de uma pesquisa minha de iniciação científica que traz alguns conceitos importantes quando a gente fala de hospitalidade, que é o pertencimento, eu preparar o ambiente de modo que a pessoa se sinta acolhida naquele lugar. Envolve também reconhecimento, porque quando eu me encontro com esse outro que é diferente, eu tenho que respeitar a sua alteridade, a sua diferença, as suas singularidades, né, a sua cultura. Portanto, a hospitalidade pressupõe identificação, reconhecimento e acolhimento. São alguns valores aí que envolve 4 dimensões da hospitalidade que a gente fala aí nesses serviços, que é o recepcionar, o hospedar, o alimentar e o entreter. E aí a gente vai trabalhar tudo isso nesse encontro com o outro. E a gente comentou que existem 3 tipos de hospitalidade. Existem escolas, né, americana e europeia que estudam a hospitalidade em 3 dimensões. A hospitalidade pública, a doméstica e a comercial. O Luiz Otávio Camargo, ele comenta que a escola europeia, ela tem se dedicado a estudar, sobretudo, a hospitalidade pública, como que a cidade, o poder público, acolhe as pessoas, né, no espaço público. E eu até trago esse exemplo quando eu falo lá na minha pesquisa de iniciação científica, como a cidade de São Paulo, por exemplo, acolhe 2 milhões, 3 milhões de pessoas que vêm para a parada do orgulho LGBT. O que elas colocam? O que a cidade coloca no metrô? O que ela coloca de cartaz para favorecer e estimular ali a recepção e o acolhimento desse evento? Então, a escola europeia, ela estuda a hospitalidade pública e a hospitalidade doméstica, o que a gente vai conversar um pouco hoje. E a escola americana tem se dedicado, sobretudo, a estudar a hospitalidade comercial, o que os meios de hospedagem, restaurantes e estabelecimentos de serviços praticam como estratégias aí de hospitalidade. Hoje a gente vai focar na hospitalidade doméstica, porque a gente vai contar e conversar aí sobre histórias da hospitalidade doméstica. O Alain Mantando é um sobrenome francês, não sei pronunciar direito. Eu até coloquei escrito aqui para pronunciar corretamente. Mas, bom, Alain Montando, ele é um grande autor, ele organizou essa coletânea, né, Cris, que a gente tem, da editora Senac, muito legal. Esse livro pequenininho, que é a história da hospitalidade. E ele comenta, né, ele mostra que a prática da hospitalidade doméstica, ela é secular. Há anos, né,
a gente tem isso como uma prática social. Tanto que uma curiosidade que ele traz numa passagem, que ele vai falar das visitas domésticas, é que no século XVII, nos anos de 1600, era muito comum que as pessoas, quando visitavam alguém, elas entregavam num pedaço de papel o seu nome, marcando ali aquela visita. Essa foi a origem do cartão de visita, que hoje a gente usa comercialmente. Quando a gente vai, por exemplo, visitar um cliente ou um negócio, a gente deixa esse cartão com o nosso nome, nossa logomarca, né? Mas isso começou muitos anos atrás, a partir dessas visitas domésticas, né? No século XVII, é uma origem, né? E ele fala que as regras, né, dessa hospitalidade, desse acolher, embora sempre tenha existido, eles começam a ser sistematizados, organizados em tratados, não necessariamente escritos, mas isso se dá no século XIX, em 1800, né, nos anos de 1800. E aí ele traz várias passagens e curiosidades, né? Até o século XIX, era como se fosse provinciano e brega eu oferecer bebida para alguém quando ela chegasse na minha casa. E a gente tem essa prática, né? Chega alguém, você quer um suco, quer uma água? E, na verdade, até então, até 1800, isso não era uma prática dentro do contexto urbano, né, social, isso não era tão legal. Isso era associado a uma prática provinciana e campestre, enfim. Embora, depois a gente vai até dialogar, existem questões aí de classe que a gente pode associar aí de como se essa hospitalidade ela é experienciada. Mas é também no século XIX que começa uma prática daí mediada aí pela bebida, que é o chá das 5. Se começa a popularizar na Europa essa prática de às 5 horas da tarde tomar um chá e convidar alguém, ou na visita de alguém às 5 horas, tomar esse chá. Bom, até então, existia então uma prática de visita por etiqueta. As pessoas visitavam amigos, conhecidos, como uma prática de etiqueta. Para manter vínculo, não existiam redes sociais, né? Em que eu dava um oi, acenava para alguém, falava por meio do Facebook, Instagram. A prática qual era? Era eu visitar um amigo, não ficar muito tempo, e nisso tinha uma série de regras pré-estabelecidas. Uma delas, depois a Cris vai falar das regras, mas uma que o autor pondera nas questões conceituais por exemplo, não visitar num horário de refeição. E eu lembro da minha mãe falar isso, não vamos na casa de alguém no horário que ela estiver comendo. E tem até uma história curiosa, que eu tinha uma vizinha, a Renata, que ela sempre visitava em casa. E ela tinha a prática, justamente por esse ensinamento, essa prática social de não visitar no horário da refeição, toda vez que ela ia em casa, ela estava abrindo o portão e ela gritava, esconde as panelas, esconde as panelas. Ela vinha quase todo dia em casa. E aí, olha só que curioso, a gente morava numa avenida que chamava Avenida Amizade, e era muito movimentada e barulhenta. No dia, vocês não acreditam, tava tendo terço em casa, toda mulherada lá, Ave Maria, cheia de graça, e aí rezando na sala. A Renata abriu o portão, não escutou que estava tendo oração e chegou gritando, esconde as panelas, esconde as panelas. Aí a mulherada, nossa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí mostra um pouco dessas quebras de protocolos aí. Você não chegaria, né, numa reunião falando, esconde as panelas. Mas nessa fala, nessa brincadeira da Renata, tem implícito uma regra, né? A gente não ir no horário de refeição da família. Última questão de curiosidade aí que ele traz, no século XIX, a burguesia começa a usar as práticas de hospitalidade como uma forma de ostentação de suas posses e inclusive de rivalidade. E aí começa a se tornar comum os cafés, os chás em que as pessoas convidam, né, as socialites, por exemplo, as colegas, amigas, para irem na sua casa, e fica meio que uma competição de quem oferece a melhor festa, o melhor banquete. São curiosidades que ele traz aí. Então, muitas práticas, elas fazem parte aí dessa construção social. Mas algo que é importante a gente reforçar da hospitalidade doméstica é que ela faz parte de todas as classes sociais. Se a gente pegar uma novela do Manuel Carlos, a gente vai ver lá a Helena tomando café lá, toda
bebendo uma água Perrier, aquele banquete farto, porque uma série de elementos vão compor aí a apresentação e recepção desse visitante. Mas se a gente assistir aquela novela que está passando recentemente e que parou agora por causa da quarentena, a novela das mães lá, a personagem da Regina Casé, eu lembro uma passagem que ela recebe uma colega da filha que estava na boate, aí elas chegam as duas na casa lá da Regina Casé, que eu não lembro o nome da personagem, e ela oferece um café. Ou seja, essas práticas de acolhimento, de oferecer um café, de fazer o outro se sentir bem-vindo, independe da classe social. E existe uma série de rituais que compreende isso. Como o autor fala da decoração. A decoração faz parte dessa acolhida. E aí ele vai falar da ornamentação da mesa, de como colocar frutas, como eu coloquei no material promocional, quando eu fiz um café da manhã na cama. É colocar uma fruta, organizar ali os ingredientes em potinhos, deixar uma apresentação visual legal. E aí ele até fala de uma passagem de que era comum das famílias, quando convida alguém para uma refeição, mostrar a fartura. Evidenciar, por exemplo, numa fruteira as frutas. E aí eu me lembrei na hora de um final de semana que a gente ia vir a família em casa, e aí minha mãe tirou a fruteira da mesa. Eu falei, Marga, por que você está tirando a fruteira? Ela falou, não tem fruta nenhuma aí, por que eu vou deixar a fruteira? Olha só, porque quando eu recebo alguém, a fruteira, ela precisa mostrar a fartura, mostrar ali que tem uma fruta para caso ela queira comer ali o alimento. Enfim, são práticas que a gente vai desenvolvendo dessa hospitalidade que a gente nem percebe. Regras que a gente foi aprendendo. E por falar em curiosidade, fechar, Cris, não para de falar. Eu trouxe aqui mostrar o que eu ponho para decorar minha casa. Esse quadro eu ganhei de uma pessoa muito especial que vocês estão vendo, que é a Cris. É um quadro de São Paulo e eu uso para decorar a minha casa porque é aqui que eu moro, é a cidade de São Paulo. E junto com esse quadro na frente, eu costumo deixar para as pessoas que eu recebo alguns materiais, como quando eu recebo via Airbnb, 2 guias de turismo, um para adultos e outro para crianças, para que a pessoa que venha na minha casa, elas possam pensar, onde eu posso passear na cidade de São Paulo. É uma forma de decorar a minha casa e também trazer elementos de hospitalidade. E coloco livros também, né? Livros da cidade de São Paulo e do bairro da Aclimação, que eu amo de paixão. Inclusive oferece no Airbnb, além da pessoa poder se hospedar em casa, o passeio conhecendo a história do bairro Aclimação. Bom, como introdução conceitual, falei bastante, né, Cris? E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre as regras aí da hospitalidade, né? O que envolve esses laços entre anfitrião e hóspede? Conta pra gente aí, você, a partir da sua experiência, enfim, e sabedoria. Bom, primeiro eu preciso falar, o Andy tá aqui, ele é o aniversariante do dia, né? Não dá pra gente deixar de falar um oi. Tá, Deu Andy? também, deu uma falar um oi. Tem um aluno nosso, o Ângelo, de, sei lá, 1919. Estou contando, faz muito tempo. E eu queria falar antes, Fabinho, um pouquinho antes dos conceitos assim mais de relação entre hóspede e anfitrião, um pouco das regras que você estava falando, né? Então, o próprio Luiz Otávio, aliás, o Luiz Otávio ele foi meu professor de mestrado, é um cara assim, sensacional, é delicioso ouvi-lo, né, falar. E ele diz que existem entre anfitrião e hóspede, existe regra. Embora essas regras não estejam escritas como uma constituição, por exemplo, né, são regras que são fixadas culturalmente, como você acabou de falar, né, na hora do almoço, não. Isso no interior é muito mais marcado, né? A gente vê isso, porque na capital, né, Fabinho, a gente não tem essa de visitar a pessoa na hora do almoço, não dá, você está trabalhando, né? É muito diferente a realidade, né? Então, essas regras, elas não são escritas, não tem uma constituição ou então a lei da hospitalidade que dita, né, o que pode e o que não pode. Mas, de acordo com a cultura e até com as regras do etiqueta, que muitas
vezes, até os alunos, eles falam assim, que frescura a etiqueta, né? Então, e não é exatamente frescura, é só uma forma da gente conseguir minimamente viver em sociedade, né? Então, imagine a gente numa mesa com anfitrião e hóspedes, né? Enfim, comensais, e aí a pessoa lá da sua frente está assoando o nariz, ou então comendo de boca aberta. É uma situação em que a gente fica chateado, fica gordo, sei lá. Então, a gente estabelece, isso mesmo, e a gente estabelece como etiqueta, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, que vem mais de origem europeia mesmo, né? Olha só, o Luiz Otávio é orientador de doutorado, que legal, estamos falando aí, atualizando, né? Tá vendo? Como as coisas se juntam, né, Fabi? Então, a cultura, e até tem a questão cultural, e tem até a questão de qual é o grau de apego, o grau de social que você tem com a pessoa que te visita, né? Então, por exemplo, não é porque você está me visitando, você é o meu hóspede, que você tem, como que eu vou dizer assim, o direito, né, meio que entre aspas, de abrir minha geladeira, né? A gente já sabe que a geladeira não se abre. Ainda que eu fale assim, Fabinho, pega uma água para mim na geladeira. Você ainda vai falar assim, com licença, Cris, vou abrir sua geladeira, com licença. Então, a gente tem uma coisa... Então, por exemplo, não é porque eu hospedo uma pessoa na minha casa que significa que ela vai abrir o meu guarda-roupa e emprestar, sei lá, minha camisola. Né? Eu posso até fazer isso. Eu tenho aqui uma camisola, mas não é ela que vai lá entrar na minha gaveta, no meu quarto, mexer na minha gaveta. Então, o Luiz Otávio fala muito disso, né? Que as relações entre as pessoas, dependendo da intimidade que você tem, isso muda um pouco ou não, né? Aumenta a chance de você abrir a geladeira, né? Se você for familiar, se você for mais íntimo da pessoa, e a questão cultural também. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar alguma coisa meio diferente. Na Índia eles comem com a mão. Então, não tem nenhum problema. Tem problema pra gente, talvez, né? Mas a questão é que lá as regras são outras, né? São baseadas na cultura, nos costumes e até milenares. Mas, enfim, uma coisa que eu queria, estava assim, ensaiando para falar, porque eu queria até... De verdade, esse é um assunto novo que me ocorreu esse tempo. A hospitalidade, para mim, nessa relação com anfitrião e hóspede, sempre foi muito, muito, e acho que até por conta da minha personalidade, eu via dessa forma. Era muito no outro. Então, eu sou hoteleira, né, gente? Eu vejo, o meu olho é no outro. E eu vim lendo, estudando algumas coisas, até questões assim de religião, cristianismo, xamanismo, enfim, algumas outras coisas assim, não necessariamente a hospitalidade em si. E eu vi, né, eu descobri, acho que internamente, que essa relação, ela é muito mais do eu, né? Porque não há empatia se não houver o eu, né? Eu não consigo me colocar no lugar do outro se eu não estou no meu lugar, né? Então eu tenho que entender muito bem esse local aqui para conseguir alcançar o local do outro, né? A compaixão, né? Quando a gente fala de compaixão. Então, eu acho que isso vem ao encontro do que a gente conversou ontem, né? A relação que há entre um hóspede e um anfitrião, ela tem que ser de duplo protagonismo, né? Então, onde o hóspede tem uma importância fundamental e é para ele que trabalha, né, quem está hospedando, o anfitrião, mas que o anfitrião tem uma grandeza gigantesca, porque é ele o dono do serviço, ele que presta esse serviço. Então, a compaixão, a empatia, né, até eu estava pensando, né, as questões religiosas. Muitas das religiões que existem, né, e que existiram, conversei muito com o Bruno sobre isso, tem a hospitalidade permeada, né? No cristianismo, por exemplo, que é mais comum aqui no Brasil, a gente ouve mais, né? Não tem aquela história, né? Amar o próximo como você ama você mesmo, né? A si mesmo. E aí que entra a grandeza do si mesmo, né? Porque não há o outro se não houver
o valor a si. Né? Não é amar o outro como, né? Amar a você mesmo como se fosse o outro, é o contrário. Então, esse protagonismo aí dos dois, tanto o hóspede quanto o anfitrião. E sobre as regras, né, Fabinho? Eu queria saber um pouco se você já teve, já que nós estamos falando de histórias da hospitalidade, se você já teve hóspedes assim, que meio descumpriram as regras não escritas da hospitalidade. Tenho sim, Cris. Aliás, eu já devo até ter contado para algumas pessoas esse caso. Foi um casal de hóspedes que eu recebi via Airbnb. Era um casal de gringo, e aí eu, como anfitrião, eu preparei uma série de coisas para eles. Um deles era inglês, né, o rapaz, e a moça era taiwanesa. Como eu tenho uma amiga de graduação que ela é taiwanesa, eu entrei em contato com ela, preparei áudio, tudo para recepcionar o casal, em mandarim, preparei toda essa decoração do ambiente. Eu recebi também um outro casal de meninas, que aí eu arrumo a cama. Práticas que a gente faz na hotelaria, né? Deixei o quarto impecável, arrumei para toda aquela recepção. E coloquei no Airbnb, eu deixo escrito lá que eu moro no apartamento. Quando eu recebo esses hóspedes, eu deixo eles no meu quarto e eu durmo na sala, num sofá-cama que eu tenho. Enfim. E aí, o que eles fizeram, né? Qual foi o descumprimento de regras que aconteceu ali? Foram várias coisas. A começar, o seguinte: normalmente, quando a gente usa mala, né, a gente põe no chão, sei lá, né? E eu deixo o meu quarto, ele é todo decorado com bibelôs. Por exemplo, tem carrinho colorido de barro, tem um bonequinho oriental de porcelana que minha tia que me deu. Tem toda essa decoração. Bom, eles chegaram, eles tiraram tudo da decoração, até o abajur, colocaram no chão, para colocar a mala em cima da coisa. Aí eu já falei, meu Deus do céu, o que eles vão fazer na minha casa? Organizado, Fabinho organizado. Total, assim. Aí eu saí e aí a moça pegou e me mandou mensagem no WhatsApp. Eu posso comer ovos? Porque eu, gentilmente, eu concedi torradinha, manteiga, leite e coloquei na mesa algumas coisas que eles poderiam pegar. Mas ela viu ovos na geladeira e pediu para comer os ovos. Eu falei, bom, tudo bem. Vocês não acreditam, gente? Eles comeram em 2 dias 12 ovos. Acabaram quase com os meus ovos lá que eu tinha na geladeira. Além disso, mandou uma mensagem. Ah, eu posso lavar roupa? Vai, tudo bem, vai. Além de lavar roupa, pegou o meu sabão em pó. Então, assim, tipo, tudo bem, assim, se tipo, dá a mão, a pessoa puxa o braço. Isso não foi tudo. Na primeira noite, eu tinha dormido fora, né? Porque eu tava com um crush lá, Zito já passou. E aí, na primeira noite, eu dormi fora. Mas eles sabiam que eu dormia em casa. Porque tava escrito lá que eu moro no apartamento, eu estaria lá. Como eles acharam que eu não estaria lá, porque eu saí na primeira noite, mas na segunda eu ia voltar em casa, eu ia dormir em casa. Eu chego em casa, não sei se vai dar para perceber, na minha porta da cozinha tem 2 filetes de vidro que dá para enxergar a cozinha. Eu entro assim, em casa, eu vejo que os dois estão na cozinha. A cozinha tava uma sauna de fumaça, porque é uma cozinha pequena, aquele monte de vapor. Quando eu olho pelo vidro, a moça estava cozinhando pelada lá na frigideira lá, com a esteta lá assim. Eu falei, meu Deus, como que agora? 12 ovos. Sei lá, fazendo comida. E aí, a Dani tá falando, e como fazer a avaliação desses hóspedes no Airbnb? Eu inclusive coloquei lá. Aí, eu saí de casa, toquei a campainha para que eles lembrassem que eu estaria entrando e que eu chegaria. Aí, o rapaz saiu correndo, foi pegar um vestido para ela, enfim. Moral da história. Foi uma experiência que eu falei assim, nem quero mais receber no Airbnb, preparei aqui toda a casa e só me ferrei. Mas aí eu falei, bom, eu deveria colocar isso expresso. Eu aprendi ali com aquela situação. Talvez, pela cultura deles, aquilo fosse comum. E eu refleti bastante antes de colocar a avaliação no Airbnb. Porque quando eu abri, inclusive a avaliação do casal, todas as outras pessoas falavam, casal de boa, etc.
talvez ali, se a pessoa não morasse na casa, tivesse um espaço sem esses objetos de decoração, tudo, não tivesse importância aquele comportamento, aquelas práticas. Ou seja, eu precisava refinar ali as regras na plataforma. Então, embora eu até coloquei lá, eu falei, olha, abusaram um pouco, falei da história dos ovos. Eu falei, mas também é uma contrapartida. Eu, enquanto anfitrião, eu precisaria melhorar os filtros e especificar melhor o que eu permitia ou não, por eu morar no apartamento. Bom, esse foi um caso aí que eu lembrei pra gente pensar. Ô, Fabinho, mas aqui que eu só quero comentar um pouco, né? Sim. Muito com expectativa, né? Porque, por exemplo, eu que te conheço, apesar, nesse caso, de ter as diferenças culturais, né? Como a Dani está falando, eu que te conheço, você é uma pessoa super organizada, que você tem uma casa toda fofa, organizada, né? E aí, a gente... É aquela coisa de transbordar, né? A gente quer transbordar o quê? A gente quer transbordar o que a gente tem de melhor. Só que nem sempre o que a gente tem de melhor é o que o outro espera. Tem a ver com a questão de expectativa. E aí, dentro da cultura, né, você pegou uma cultura bem diferente da nossa, né? Tem do outro lado, Taiwan, né, que você falou? Do outro Sim. lado do mundo. Então, quer dizer, o que você tem para transbordar, né, daquilo que você se encheu, porque eu sempre falo isso, os alunos já estão cansados de me ouvir. Ninguém consegue transbordar, que isso eu acho uma coisa legal para quem recebe, né? Como você falou. Ninguém consegue transbordar aquilo que não tem. Então, eu falo, não vaza, não sai de uma cafeteira suco de laranja. Se você encheu a cafeteira com café, é café que vai sair. Né? Então, a gente como anfitrião, a gente se enche das coisas que a gente imagina que é algo legal para transbordar. Né? E nem sempre esse transbordar é a maneira com que o outro vê. Então, por isso que essa coisa, né, da gente se assumir o eu para a questão do outro também, né, para começar a entender quem que é esse outro. Para também a gente não ter tantas decepções, né? Porque senão você não aluga mais o seu apartamento. Você fala, pô, desse jeito. Né? Então, quem que é esse outro? Eu acho que a hospitalidade tem esse estudo muito grande do outro. Qualquer um é outro, né? Pra gente, qualquer um é muito diferente da gente. Né? Então, eu acho que temos que valorizar essa coisa aí também. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Deixa eu ver Sim. aqui. Você falou do caso dos seus visitantes que foi meio estranho, comeu ovo demais, não cumpriu muito com as regras não escritas da hospitalidade, mas eu imagino que você tenha boas histórias também de hóspedes onde o seu transbordar tenha alcançado este outro. E só uma coisa também, gente, eu e Fábio, olha só, a minha amiga Juliane aqui, até preciso mandar um beijo especial para ela, viu? Porque eu prometi que eu ia contar a história do hotel que a gente se hospedou. Acho que foi a primeira vez que eu me hospedei, é uma história boa. Primeira vez que eu me hospedei em hotel na vida, foi na nossa viagem da 8ª série. E a Juliane, digamos que ela, assim, a amiga mais louca que eu tenho, e talvez eu seja a mais normal que ela tem, e foi muito engraçado. Talvez eu tenha assim, me surpreendido com a hotelaria já naquela época, na 8ª série. E foi muito, muito engraçado. A gente era aluna de 8ª série. E imaginem o pessoal da hotelaria. Eu fico imaginando se eu fosse um hotel com 3 turmas de 8ª série hospedadas no hotel. E muito louco. E saiu uma história que tinha fantasma. Então, era aqueles hotéis velhos. Então a gente foi para Águas de Lindóia, né? Nossa viagem. E eu fico imaginando hoje, né? Quanto tem que transbordar dentro da hotelaria. Quanto que esse cara, esse anfitrião, esse hoteleiro tem que se encher para transbordar, por exemplo, Porto Seguro, que tem viagens de 8ª série, de terceiro colegial, que são pessoas muito loucas, né, em fases bem animadas, digamos assim. Imagina o serviço para esse público. Estou só lembrando aí da Juliane, mas sem querer falar demais. Ela falou da hotelaria, né, que os ensinamentos da hotelaria valem para a vida. E eu acho que é exatamente isso.
A hotelaria me trouxe, inclusive, até quando você falou de decoração, né? Por isso que eu fui fazer design de interiores, né? O arrumar, fazer a limpeza, né? Que é uma coisa muito legal. Não existe hospitalidade com sujeira, né? A sujeira, ela vai contra tudo aquilo que é hospitaleiro. Então, por isso que tem uma pesquisa que diz, até engraçado, né? Que o brasileiro pinta a casa no final do ano. Você já ouviu falar disso, Rodrigo? Ah, minha mãe fala que meu avô fazia isso. Todo final de ano ele pintava. Final de ano é época de pintar a casa para o brasileiro, né? Por quê? Porque vai receber visita no Natal. Então, o pintar a casa, olha que bacana, né? Tem muito a ver com a decoração, mas eu acho, na minha opinião, mais ainda com a limpeza. Porque, por exemplo, eu que tenho criança em casa, né? Fica tudo marquinha de mão, no vidro, na parede, né? Parece que só vai aumentando, com o passar dos anos, a altura, né, das marquinhas de mão na parede e nos vidros. E aí, a gente quer receber as visitas, os parentes, e faz o quê? Vamos pintar a casa, né? Então, gente, essa coisa da... Eu não lembro do que eu estava falando exatamente, mas essa coisa da hotelaria trazer para a vida, né? Era isso? É muito real. Tudo que a gente... Eu falo para os alunos de hospedagem, se você não for ser hoteleiro, né, de hotelaria em geral, tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente conversa serve para a vida, né? Para colocar uma mesa, para saber que lado que é o garfo, né? Para minimamente ter... assim, eu não digo que isso seja etiqueta, tá, gente? Saber o lado que coloca, não acho que seja o ideal. A etiqueta é saber por que eu tenho que fazer aquilo para não assustar o outro, né? Então, é para conseguir viver na mesa. Então, o lado do garfo não é o principal, né? Atrapalhar, por exemplo, com uma abraçada seria pior, né? Então, era isso que eu queria te falar. E as boas experiências, né, também, que eu tinha te perguntado e acabei enrolando aqui. Não, mas que é muito legal, e Cris, vou aproveitar e até falar de alguns comentários que apareceram aí. O Vande, ele falou assim, as paredes. Imagina, com a população de gato que ele tem na casa dele. Mas os filhos humanos, imagina, as paredes devem ter várias marcas. Isso me faz até lembrar um poema que depois eu vou até ler pra gente, pensando aí nas formas de hospitalidade. Mas algo importante que você está falando, Cris, e que a gente reforça, é a questão da simetria entre anfitrião e hóspede ou visitante. Todos devem estar satisfeitos ali com aquela relação, aquela visita, aquele momento. Por isso que a gente fala de ser importante transbordar o afeto. Nesse sentido, muitas vezes a gente cobra do hoteleiro, do anfitrião, e isso no espaço doméstico também, que aquele que recepciona, ele precisa preparar uma série de coisas, né, para essa recepção. Mas ele também precisa ser escutado, ele precisa ser encantado, para que aí ele possa também encantar o outro a partir da sua prática. Isso é muito interessante. E aí, um caso positivo que eu tive foi um casal de meninas, eu sigo elas, uma é violinista, a outra é empresária, e elas dormiram aqui em casa. A experiência foi tão legal que ao final a gente até bateu uma selfie nossa, tá no meu feed aí do Instagram, que foi a minha primeira experiência com hóspedes via Airbnb. Foi uma experiência legal, né? Que é interessante pensar que existem experiências boas e outras também, né? Quando, e aí um caso que eu quero trazer, quando eu recebi vocês, amigas, colegas de trabalho aqui em casa, maravilhosas, super fofas, e que me deram de presente um jogo de jantar para pizzas. E que, curiosamente, eu usei, era tipo um open house, né? Que a gente fez aqui em casa. Vocês me deram, a Dani aí presente, ela foi uma das que veio nesse encontro aí, que eu ganhei o presente. E eu uso esse jogo, né, de jantar aí de pizza em outros momentos. Quando eu recebi outros colegas da empresa, né, quando veio o Roger, a Paulitia, o Bruno, enfim, o pessoal, outro grupo, eu usei esses talheres. Então, são formas de como essas experiências nos marcam. Eu ganhei aquele material que eu uso para fazer... Nossa, tá
Flavinho, nossa. Não, eu só ia mostrar aquele material lá que eu uso para fazer a promoção das lives, eu ganhei de uma amiga que me deu, e aí toda vez que eu recebo alguém em casa, eu coloco assim, bem-vindo fulano, que nem quando eu recebo os meus amigos que eu chamo de forevers, a gente fala, né? Aí eu coloquei bem-vindos forevers. São formas aí de reforçar o afeto, enfim. Você falou, deixa eu só colocar isso. Você falou da pizza, né, que você recebeu. Eu lembro que quando a gente comprou a pizza, né, o conjunto de pizza da cidade, a gente falou assim, pô, vamos levar pizza, porque aí ele convida a gente para comer pizza na casa dele, né? A gente fica essas brincadeirinhas assim. E isso, embora seja uma brincadeira, tem tudo a ver com o que a gente chama de ciclo da hospitalidade. Então, hospitalidade nada mais é do que isso, né? Você dá, ao mesmo tempo que eu estou dando, você recebeu um conjunto de pizza e nasce o que se apelida, né, de obrigação social em retribuir. Então, por isso, assim, todas as vezes que me perguntam sobre, nossa, mas você acha que ainda tem jeito? Esse mundo, do jeito que todas as vezes eu digo que sim. E não é nem otimismo, viu? Mas é só uma linha de pensamento. Como existe um ciclo da hospitalidade, precisa só de um. E um eu garanto. Né? Então, se tem um que dá, vai ter um para receber. E esse que recebeu, em algum momento, retribui. Não necessariamente volta para mim, mas volta para o mundo. Então, quer dizer, outra pessoa vai receber, vai criar essa necessidade de retribuir. E aí que eu consigo acreditar que tem jeito. Né? Então, a Dani estava falando aqui de em casa, na quarentena. Imagina, né, gente? Eu tô com um pré-adolescente. Só nós dois, 24 horas por dia, escola. E qual que é, né? A gente tem que escrever as regras, né? Escrever as nossas regras. E aí, eu acho que foi por isso também que eu entendi muito do outro. Bom de você. Oi, João. O pré-adolescente. Então, as regras não escritas, por isso que eu acho que eu pensei nessa coisa do eu, né? Os dois, ambos, temos que estar, porque aqui nós não estamos falando de uma visita, né? A Dani falou da quarentena, mas é do outro. O outro também, o quanto do nosso exemplo, né? A gente que, eu, por exemplo, sou adulta da casa, a Dani, que é adulta da casa dela, quanto que a gente precisa dar exemplo. Eu vi outro dia que a Dani até postou a Antonella vindo com a água, você viu? Trazendo a água para ela. Mas por quê? Porque, né, a gente leva a água. Você vê, o João está no meio da aula, não tomou café ainda, aquela coisa toda louca. Eu levo o prospecto para ele. Eu estou na aula, ele me retribui, porque eu esqueci de pegar água, e é engraçado, né? Você vai levantar para buscar água, ele adivinha que você está precisando de água e traz. Então, assim, eu acho que a gente também tem que se preocupar um pouco em ser exemplo de hospitalidade em casa, e não só com os filhos, mas com os pais, né? Com a pessoa que mora junto, enfim. Olha só, eu vou estar falando que é o pré-adolescente mais educado que ela conhece. Não é tanto. Num pedaço da história. Mas, enfim, tem que ter esse exemplo, né? Porque eu lembro que todos os dias da minha vida, eu acho que eu fiz um negócio que a gente usa na alvenaria, que chama abertura de cama, pro João, aqui em casa. Todos os dias. Eu vou lá, tiro o edredom de cima da cama, ponho o cobertor, tiro as almofadas, enfim. E deixo a cama pronta para dormir. De vez em quando, né, eu chego na minha, tá do mesmo jeito. Né, aberta, só esperando eu chegar. Então, quer dizer, não adianta a gente esperar do outro se a gente não dá, né? Não adianta querer receber se não vem. E eu acho que nesse momento de quarentena, lá que a Dani me fez lembrar, é a hora de fazer isso, né? Se eu quero receber, dou alguma coisa. E volta. Né? Volta com exemplo, volta com uma água que chega, né? Um brinquedo que guarda antes de dormir, que dá aquela minimizada no terror da bagunça. Enfim, eu acho que é legal a gente pensar no outro, né? Como o hóspede da nossa vida, o outro que mora com a gente. Não é que ele é hóspede da casa, mas ele é outro em relação a mim. Né? E ele tem necessidades, ele tem... por exemplo, aqui eu já falei, assim, a gente já combinou no começo, ó, vamos em
quando o outro estiver irritado. É isso, porque senão a gente vai ter treta todo dia. Até fizemos um combinado, ó, vamos tentar 15 dias sem treta. E aí, se der certo, a gente pensa pra mais. Né? Acabamos perdendo as contas, mas estamos tentando entender um pouquinho além do nosso. Cris, a gente está aí com o tempo apertado, só queria até fazer um comentário. A Camila Cardoso, lá da Quilombac de Perus, oi Camila, acabou de entrar, e algo muito legal, ela se tornou amiga nossa, né? A gente conheceu a partir daquela ação lá em Perus, e algo muito legal que durante a experiência lá que teve um evento, que foi o Field School, e que as pessoas ficaram hospedadas em Perus, eu fiquei na casa dela. Ela foi a minha anfitriã e me recebeu. E algo muito importante da hospitalidade, acima de qualquer regra que a gente convenciona socialmente, é a valorização do afeto, de modo que eu evidencie que o outro é bem quisto ali, que é legal recebê-lo e dele estar ali. Esse é o princípio fundamental de acolhida, mostrar que você é bem-vindo aqui na minha casa, no meu espaço. E aí eu queria ler um poema que é até uma provocação para nós, que somos organizados. Vande, essa é para você, que falou aí das paredes, e eu dedico esse poema à minha mãe. É um poema do Carlos Drummond de Andrade. O Dezito também, ele vai se identificar. Chama Casa Arrumada. Casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa. E não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não. Eu prefiro viver uma casa onde eu bato o olho e percebo logo: aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que a casa sem festa. Se o piso não tem nenhum arranhão, é porque ninguém dança ali. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que sempre está pronta para receber os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a gente, com a cara da gente. Arrume a casa todos os dias, mas mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Carlos Drummond de Andrade. Esse poema a minha mãe, porque ela mantém a casa organizada, mas não aquela organização como o Carlos Drummond de Andrade fala das casas de novela. Ele traz esse lugar para ser vivido, esse lugar de aconchego. Em casa tem essa gaveta que está misturado vela com receita, com tudo misturado. Às vezes eu vou em casa, eu estou arrumando lá, e aí eu começo a organizar. Minha mãe, deixa minhas bagunças aí. Então, eu dedico isso para ela porque o que é mais importante da hospitalidade? Além de tudo isso, da decoração, de como trazer elementos, né, e regras, é o afeto, é mostrar que a gente é bem-vindo. E quando a gente chega num lugar e a gente se sente livre e feliz por estar ali, esse é o principal princípio aí da hospitalidade. Alguém fez um comentário aqui, ó. Tem um engraçado aqui, minha mãe falou que então é a nossa casa. Tem muitas, né, nós brasileiros temos essa questão da hospitalidade meio entranhada, então, de fato, deve ser a casa de muitos de nós. Né? Sim. Bom, que nem a gente falou, né, Cris? Mas, claro, ó, cada um tem um perfil.
A nossa casa, a gente tem um perfil mais organizado, né, eu e você. A gente não deixa tantas coisas desorganizadas, mas nem por isso a gente não valoriza essas dimensões, porque cada casa é uma casa, né? Traz a identidade de cada um, né? E a gente vai congregando tudo isso. Tudo bem. Fabinho, acho que está na hora da gente se despedir, apesar de toda essa alegria. Isso, mas ó, deixa eu só, sim, antes de falar tchau, tem uma coisa que te marca muito quando você vai para São Carlos. Isso é uma coisa que você sempre fala com muito encanto e amor quando você vai para São Carlos. Tem alguma coisa que te marca pensando em estar lá? Sim, até eu vou falar um negócio, Fabinho, que a Dani vai ficar brava comigo. Porque é engraçado, é claro, minha família tá lá, né? Minha mãe, meu pai, minha avó. Então é o meu lugar, né? Minha raiz. Assim, até hoje eu falo, eu vou pra minha casa. Não que a minha não seja minha, mas a minha casa primeiro é aquela, né? É a casa que eu sempre morei desde os 3 anos de idade, então quer dizer, né? E tem uma coisa assim, aliás, tem duas coisas. Tem o bolo de banana e o bacalhau da minha mãe. Cara, eu até escrevi uma vez pro blog do meu pai sobre o cheiro que o bolo de banana me dá. É um cheiro de hospitalidade, o cheiro de que tô chegando, sabe? Tô chegando porque minha mãe faz quando eu vou e aí tem aquele cheiro quando eu abro a porta. E, aliás, só pra gente... o bacalhau, a Dani, eu falei que ela ia ficar brava por causa do bacalhau. Porque ela falou, esse ano não vai ter bacalhau. Esse ano que sua mãe ia fazer pra mim, você não vai comer bacalhau. E a gente ficou quietinho aqui em casa, né? Mas... a mesa, né, ela é o lugar da hospitalidade também, talvez o principal lugar da hospitalidade, onde a gente recebe as pessoas, e eu falo muito, né, ninguém senta à mesa com o inimigo, né, a gente senta à mesa com as pessoas que a gente ama e que tem esse afeto, esse pertencimento. E a minha história de chegar em casa é o bolo de banana, que tem cheiro de casa, e o bacalhau, que eu já viajei por horas, achando, sabe, sair de sexta-feira de manhã, sexta-feira santa, achando que ia chegar tranquila lá no almoço, e minha mãe esperando com bacalhau, meu pai mandando foto, 5, 6 horas no trânsito para chegar, né? Então, quer dizer, mistura um pouco as questões de interior, capital, aí com a questão da hospitalidade. Uhum. Legal, Cris. Gostoso contar a história, lembrar das coisas. Sim. Ó, você falando do seu doce de banana, eu lembrei do bolo, eu lembrei que eu até já mencionei aqui de um doce que num determinado momento minha mãe fazia toda vez que eu ia para Americana. E aí acabou sendo até apelidado de doce do Fábio, que é uma torta sorvete maravilhosa, deliciosa. Mas justamente teve esse apelido porque minha mãe fazia sempre que eu ia para Americana, porque eu gostava. Então se torna uma memória afetiva atrelada à hospitaleira. Minha mãe, como uma grande hospitaleira, que arruma casa, que fica preocupada com uma série de coisas quando ela vai receber alguém, toda vez que eu ia, porque agora eu não estou indo, né, por causa da quarentena, ela fazia essa torta. E é algo muito comum nessas visitas, até tem uma amiga da minha mãe que sempre vai lá, a Célia, e aí faz os cafés da tarde, né? A gente precisa retomar esses vínculos, seja agora pelas lives ou no cotidiano, porque desde a Segunda Guerra Mundial, os autores aí da hospitalidade mostram que essas práticas têm se perdido, dessa visita no final da tarde, e a gente tem que reforçar, porque a presença ela é essencial aí para a hospitalidade. Agora que a gente está sem, a gente está vendo quanta falta faz. O quão importante, sim. Que a gente aprenda com isso, né, Cris? Que a gente aprenda com isso. E que a gente se torne um pouco mais, assim, que a gente olhe para as nossas necessidades e enxergue no outro, né? O que é necessário para a gente também é para o outro, né? Uhum. E para falar tchau, então, a Cris comentou uma coisa muito importante. Um dos elementos da hospitalidade é esse momento de sentar à mesa e de comer. Eu não sei se o Delmitas, professor Delmas, ainda está presente, mas a gente estava até conversando, ensaiando aí, em pensar uma live sobre hospitalidade e gastronomia.
E aí fica aí como sugestão, talvez aí seja uma próxima live que a gente faça, né? Mas e aí aí a gente tem que preparar a comida, cada um preparar antes pra não morrer de vontade. Isso. Cada um preparar na sua casa. Isso, e faz um pratinho, deixa lá. Você faz, ó, Cris, você pode fazer a torta paulista e aí eu peço para algum motoboy buscar, tá bom? Tá bom, mas Aqui. alguma coisa? Eu faço a torta de morango, porque algo que a gente faz da reciprocidade que a Cris comentou é que quando a gente faz um doce, um leva pro outro. Falar nisso, E é uma... Paulinho, seu potinho aqui, viu? Só pra você saber, seu potinho, a hora que eu puder, eu devolvo cheio. Minha mãe ensinou assim, ó a cultura, né? Você devolve o potinho, mas tem que ter alguma coisa dentro. Sim. Beleza, gente. Cris, é sempre um prazer conversar com você, diva do amor. Gente, quando eu chamo a diva de diva, é porque ela é diva, além da beleza, da luz, ela é diva do amor, do afeto. Então a gente se conhece, se fala assim nessa dimensão. Beijo, Cris. Um super prazer estar com você sabe que é. Outro beijo pro Vande de feliz aniversário. Um beijo aí pra galera que esteve conosco. Hã? Eu gritei pro Vande. Ó, a Clau, Elaine, Rose. Vá! Você viu aí que... O Eric, olha, o Eric meu aluno também. O Lion lá, que é um aluno nosso de muito tempo, também, nossa. Vai vendo que tá ficando velho, né? Olha só, o Ângelo falou assim, não pode errar um envelope. Foi meu aluno, né? Ai, mas vamos lá, Paulo, a gente vai acabar. Sim. Beijo pra todo mundo. Obrigada pela participação. Sim. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, João. Tchau. João é um convite pontual, rápido. Tchau, gente. Eu vou salvar e deixar no feed, então. E aí a gente compartilha eu e Cris nos nossos feeds, tá bom? Tá certo. Beijo, gente. Beijo, Fabinho.